O mundo do futebol acorda com uma bomba. Nos bastidores mais fechados do esporte mais popular do planeta, duas das maiores marcas do futebol mundial estão sentadas à mesma mesa. De um lado, o Flamengo, clube mais popular do Brasil, com mais de 40 milhões de torcedores apaixonados, e um projeto cada vez mais ambicioso de se tornar protagonista no cenário global. Do outro, o Real Madrid, o clube mais vitorioso da história da Champions League, dono de um prestígio que transcende gerações, idiomas e fronteiras. E o que está sobre essa mesa? Uma negociação que, se confirmada, será gravada em letras douradas na história do futebol mundial. Os números que circulam nos bastidores deixam qualquer um de queixo caído. Estamos falando de uma operação que pode ultrapassar a casa do bilhão de reais. Isso mesmo, 1 bilhão. E as conversas, segundo fontes próximas às duas diretorias que preferiram não se identificar, já passaram da fase de sondagem. Os contratos estão sendo rascunhados, os advogados estão trabalhando, e o tempo está correndo. Mas antes de entender o tamanho dessa bomba, você precisa entender como o Flamengo chegou até esse ponto, porque nada disso surgiu do nada. Foi construído tijolo por tijolo, com muito trabalho, visão e uma ousadia que poucos clubes sul-americanos tiveram coragem de ter. Nos últimos anos, o Flamengo deixou de ser apenas um gigante adormecido para se transformar em uma máquina financeira e esportiva que chama a atenção do mundo inteiro. A receita cresceu de forma exponencial, as parcerias internacionais se multiplicaram, a infraestrutura foi reformada e expandida, e o mais importante de tudo, o clube passou a sentar à mesa com os grandes sem pedir licença, sem se sentir menor, sem aceitar qualquer papel que não fosse o de protagonista. Foi exatamente essa postura que chamou a atenção dos dirigentes do Real Madrid. O clube espanhol, sempre atento a movimentos estratégicos globais, percebeu que o Brasil, e especialmente o Flamengo, representam uma das maiores oportunidades de expansão de mercado do futebol mundial. Um mercado gigantesco, apaixonado, fiel e ainda inexplorado em sua totalidade pelos grandes clubes europeus. E foi assim que tudo começou. Segundo a apuração com pessoas diretamente envolvidas nas tratativas, a iniciativa partiu do lado europeu. O Real Madrid teria apresentado ao Flamengo uma proposta que vai muito além de uma simples transferência de jogador. O modelo discutido envolveria uma espécie de aliança técnica e comercial profunda, onde o clube espanhol participaria ativamente do desenvolvimento de atletas da base rubro-negra, com direito de preferência em futuras negociações de talentos. Em contrapartida, o Flamengo receberia não apenas um aporte financeiro bilionário, mas também transferência de conhecimento, metodologia de treinamento de alto nível e acesso à rede de relacionamentos do clube mais poderoso da Europa. Mas há um detalhe que torna essa história ainda mais explosiva. Junto com essa parceria estratégica, estaria sendo negociada a cessão temporária de um jogador do elenco do Real Madrid para atuar com a camisa rubro-negra. Um nome que qualquer torcedor de futebol no mundo reconhece. Um jogador que sozinho seria capaz de lotar qualquer estádio do planeta, multiplicar o faturamento do clube em uma única temporada e colocar o Flamengo na capa de todos os jornais esportivos do mundo. O nome ainda não foi revelado oficialmente, mas os rumores já esquentam os bastidores como brasa. Analisando friamente os números, o impacto dessa operação para o Flamengo seria imediato e devastador no bom sentido. A chegada de um jogador do calibre dos que circulam no elenco do Real Madrid geraria uma explosão nas vendas de camisas, um aumento vertiginoso no número de seguidores nas redes sociais e uma valorização da marca Flamengo em mercados que o clube ainda não penetrou completamente, como Europa, Ásia e América do Norte. Mas o impacto esportivo seria igualmente transformador. Com um reforço desse nível, o Flamengo passaria a ser não apenas favorito no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas um candidato absolutamente legítimo a protagonizar as próximas edições do Mundial de Clubes e da Libertadores, com um elenco que rivalizaria com qualquer time do planeta. E há ainda um terceiro impacto, talvez o mais importante no longo prazo. A parceria com o Real Madrid levaria o Flamengo a um patamar institucional jamais visto por um clube brasileiro. Ser parceiro estratégico do clube mais vitorioso da história da Champions League é um selo de qualidade que abre portas em todo o mundo, que atrai patrocinadores de outro nível, que colocam o nome do clube em conversas que antes eram reservadas apenas aos europeus. Mas essa pergunta precisa ser respondida também pelo outro lado. O que o Real Madrid ganha com tudo isso? Porque o Real Madrid não é um clube que faz negócios por nostalgia ou generosidade. Cada movimento do clube espanhol é calculado com precisão cirúrgica por uma diretoria que construiu a maior coleção de títulos da história do futebol europeu. E a resposta é simples: o Brasil. Com seus mais de 200 milhões de habitantes apaixonados por futebol, o Brasil representa um dos maiores mercados inexplorados do planeta para uma marca europeia. Ao se associar ao Flamengo, o Real Madrid ganharia acesso direto a uma base de torcedores que nenhuma outra estratégia de marketing conseguiria alcançar com tanta eficiência. Jogos amistosos no Brasil, produtos licenciados, conteúdo digital, direitos de transmissão, tudo isso representa uma fonte de receita que os espanhóis enxergam com muita seriedade. Além disso, a parceria técnica com a base rubro-negra daria ao Real Madrid um pipeline privilegiado de acesso aos melhores talentos jovens do Brasil, historicamente o maior exportador de craques do mundo.
É uma troca em que os dois lados saem ganhando de formas diferentes, mas igualmente poderosas. E é exatamente por isso que as conversas estão avançando com uma seriedade que poucos esperavam. Claro que seria irresponsável ignorar os obstáculos que ainda existem no caminho, porque eles são reais e relevantes. O principal entrave continua sendo a estrutura contratual da operação. Modelar uma parceria desse tipo entre clubes de países diferentes, com legislações trabalhistas e tributárias distintas, regulamentos da FIFA e das confederações locais a respeitar, é um trabalho jurídico de enorme complexidade, que demanda tempo, expertise e paciência. Há também a questão do fair play financeiro, com regras cada vez mais rígidas sobre como clubes podem estruturar acordos financeiros de grande porte. E existe ainda o fator político interno em ambos os clubes, porque qualquer negociação dessa magnitude precisa do respaldo de todas as instâncias decisórias antes de ser anunciada publicamente. Esses obstáculos não inviabilizam o negócio. Pelo contrário, a forma como as duas diretorias estão conduzindo as tratativas com cautela e discrição é exatamente o que indica que o negócio está sendo levado a sério. Acordos que vazam cedo demais geralmente são os que não acontecem. Acordos que chegam prontos ao público são os que foram construídos com solidez nos bastidores. Quem circula pelos corredores da Gávea nos últimos meses percebe um clima diferente. Um otimismo contido, mas absolutamente palpável para quem sabe o que está procurando. Dirigentes que normalmente são categóricos em negar qualquer rumor, desta vez respondem com sorrisos discretos e meias palavras que dizem muito mais do que qualquer declaração oficial. Do lado madrilenho, o silêncio é ainda mais eloquente. Nenhum porta-voz do Real Madrid negou categoricamente as conversas. E no futebol, como qualquer jornalista experiente sabe, a negativa que não vem é quase uma confirmação. O futebol tem uma linguagem própria nos bastidores, e essa linguagem, neste momento, está dizendo que algo grande está prestes a acontecer. Com base em tudo que foi apurado, o cenário mais provável é que um pré-acordo seja firmado nos próximos meses, com anúncio oficial programado para coincidir com uma data de grande visibilidade e impacto máximo na mídia internacional. As duas diretorias têm plena consciência de que o momento do anúncio é tão importante quanto o anúncio em si, e ambas querem aproveitar cada centímetro de atenção que uma notícia desse calibre vai gerar no mundo inteiro. O torcedor rubro-negro que acompanha o clube de perto sabe que quando o Flamengo age nas sombras é porque algo grande está por vir, e raramente na história desse clube, algo tão grande esteve tão perto de se tornar realidade. Se essa negociação se concretizar, e tudo indica que o caminho está sendo pavimentado com muita seriedade e determinação, o futebol brasileiro entrará em uma nova era. Não porque o Flamengo contratou mais um jogador estrangeiro, porque isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo, mas porque pela primeira vez na história, um clube brasileiro estaria estabelecendo uma parceria estrutural com um dos maiores clubes do mundo, em uma operação que vai muito além do campo, que toca na essência do que significa ser um clube de futebol moderno e global. Seria o reconhecimento definitivo de que o futebol brasileiro, e o Flamengo em particular, chegou a um nível de maturidade institucional capaz de se sentar de igual para igual com os gigantes europeus. Para o torcedor rubro-negro, que viveu décadas vendo seus ídolos partirem para a Europa em busca de prestígio e dinheiro, esse movimento representaria uma virada histórica. Uma declaração ao mundo de que o Mengão não precisa mais exportar seus sonhos. Ele é grande o suficiente para importar os melhores do planeta.